Nesse primeiro vídeo, trato de modo bem resumido sobre a comunicação ou os fundamentos para pensar a comunicação, ou talvez repensar a comunicação. Além dele, nós vamos ter outros vídeos que se complementam e nos ajudam a pensar a comunicação em um outro patamar. A comunicação popular, comunitária, alternativa, uma comunicação que eu chamo de comunicação de base popular libertadora. Veja, primeiro, quando se fala em comunicação, se imagina logo nos meios de comunicação, nas mídias, nos sites, nos jornais, nas redes sociais, nas TVs, nos rádios, ou seja, nos meios que são produtos de um processo de comunicação. E muitas vezes se esquece o processo. Não é raro também, em muitos cursos, tratar a comunicação como o fazer comunicação, ou seja, com dicas, com práticas, com técnicas, o jeito certo, o jeito errado. Bom, na verdade, tudo isso é importante. Produtos e práticas na comunicação são importantes. Mas eu convido vocês a pensar um pouco antes de entrar nos meios e nas técnicas. É importante refletir sobre os fundamentos que devem sustentar as práticas e os produtos do processo comunicacional. Mas atenção! Isso não significa separar teoria aqui e prática ali, de forma alguma, muito pelo contrário. O que eu estou defendendo aqui é que os produtos e as práticas devem ser realizados tendo por base fundamentos. Caso contrário, podemos ter uma casa muito bonita, mas com um fraquíssimo alicerce. Vejam bem, antes e durante o processo de colocar a mão na massa e propor uma comunicação, é preciso ter clareza do que é, por exemplo, comunicação. Quais são seus princípios, o que é o comunicar, o que se pretende ao comunicar. Quando eu estou fazendo um programa de rádio ou escrevendo uma notícia para um jornal, para um boletim, para um site, eu estou comunicando verdadeiramente? Ou seja, nós precisamos nos debruçar sobre a comunicação em si, para que quando a gente for partilhar um conteúdo, uma notícia, uma informação, através dos meios de comunicação, a gente tenha alguma consciência do que está fazendo. Então vamos lá. Primeiro ponto de nossa conversa. Não há possibilidade de configuração do ser humano sem a comunicação, porque a comunicação é como se fosse o sangue que mantém vivas as relações humanas, os vínculos sociais entre nós. Não existe ser humano, nem comunidade, nem sociedade sem comunicação. A comunicação é parte da gente. É pela comunicação que a gente ingressa nesse mundo. É por ela que vamos formando os sentidos, é pela comunicação que a gente aprende a ser gente, que a gente vai nos humanizando. Bom, esse é o primeiro ponto. A comunicação como condição humana irrenunciável. E aqui é importante abrir um parêntese. A comunicação não se dará apenas pelas linguagens verbais, pelas palavras, mas também pelas relações sonoras, corporais, estéticas, imagéticas, pelos toques, pelos cheiros, pelos sentidos. Isso é muito importante a gente ter em mente. E aqui fecho parêntese. Voltando. A questão é que a comunicação parece ser tão natural que a gente não se dá conta dela
e de sua importância no cotidiano. E aqui eu passo para o segundo ponto. Eu disse que a comunicação parece ser tão natural, mas não é. A comunicação é uma construção, isto é, a comunicação é um aprendizado, como disse Paulo Freire. A comunicação, as relações, as interações humanas e sociais são um processo de um aprender. Isto significa que ninguém nasce se comunicando, mas a gente aprende a se comunicar, a nos comunicar. Dito isto, pergunto novamente, o que é comunicação? Bom, existe uma tradicional teoria que insiste em conceituar a comunicação como uma fórmula, um modelo estruturado, funcional, que aprisiona os elementos da comunicação de modo quase que mecânicos, entre os falantes de um lado e os ouvintes de outro, cada um com seu papel. Em resumo, por essa teoria tradicional, a comunicação seria um ato em que uma pessoa transmite e a outra pessoa recebe. O emissor divulga uma mensagem usando um canal e essa mensagem, essa informação chega do outro lado, ao receptor. E pronto, se deu aí a comunicação. Mas será que é isso mesmo? As escolas críticas da comunicação reagiram logo a esse modelo e mostraram que a comunicação não se realiza desse modo, vamos dizer, verticalizado, transmissivo, mas a comunicação é, antes de tudo, um processo em tentativa, uma busca de relação entre pessoas, um movimento intenso e incerto, uma conversa, um diálogo, uma ação que afeta os sujeitos que estão em relação. Uma das escolas que propõe assim é a que defende o chamado modelo praxeológico da comunicação de Louis Querré. E ele tem, vejam bem, grande aproximação com as formulações de comunicação que foram apresentadas por Paulo Freire. Isso mesmo, pelo educador Paulo Freire. Um forte ponto de aproximação entre Paulo Freire e Louis Querré é que os dois defendem que a comunicação é, antes de tudo, transformacional dos sujeitos. Ela nos afeta de modo transformador, que a comunicação se realiza como uma espécie de intervenção concreta na vida, seja para o bem, seja para o mal, mas que ela nos forma, às vezes deforma, nos transforma. Assim, podemos perceber que a comunicação não é, em hipótese alguma, um ato mecânico de transmissão, mas se constitui como um espaço dinâmico, onde aprendemos, produzimos, partilhamos os sentidos que compõem a nossa existência. Eu digo que a comunicação é uma espécie de laço que nos faz humanos, que nos coloca em tessitura, uma tessitura complexa em relação com os outros. Comunicar é se pôr em ação, em movimento, como sujeitos em relação com outros sujeitos, agindo no mundo, interferindo nele. É uma espécie de apresentar-se com os outros para experimentar e criar e recriar o mundo. Perceberam? Então, comunicação não é transmissão de informação, não é a divulgação que sai do emissor para o receptor, não é um modelo estático, difusor de informação. E aqui, novamente, recorro a Paulo Freire, que é mundialmente conhecido por sua pedagogia crítica e transformadora, mas que também tem enorme contribuição no campo da comunicação e da comunicação popular,
porém ainda muito pouco estudado na comunicação. Paulo Freire diz que comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Repito, comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, o que implica em reciprocidade. Paulo Freire é categórico. A comunicação é diálogo na medida em que não é uma transferência de saber, mas é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Repito, Paulo Freire diz que comunicação é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Apesar de Paulo Freire não ter sido um teórico reconhecido na comunicação, ele enfrentou com substância o processo comunicacional, formulou e apresentou um método que tem a comunicação como esse lugar do encontro de sujeitos interlocutores. Freire inseriu a comunicação com destaque na sua teoria geral do conhecimento. Em grande parte das suas obras, minhas amigas e meus amigos, o educador Paulo Freire tratou de forma tão consistente a comunicação que o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília, percebeu que Paulo Freire faz uma equiparação, uma forte associação epistemológica entre educação, cultura e comunicação. Na comunicação, no fundo, o que Paulo Freire sugere é uma transformação radical daquela velha teoria de emissor e receptor, onde essas figuras praticamente desaparecem. Agora estamos tratando de uma comunicação que se realiza como um encontro entre sujeitos que têm saberes próprios, sem hierarquia, que se encontram em partilha. E talvez o mais importante, é pela comunicação, nesse encontro dialógico, que vai se produzir o saber crítico sobre o mundo. Um saber que somente terá sentido se nos humanizar. Um saber comum de comunicação. Mas não é só isso. Esse saber nascido aí do encontro dialógico deve ser crítico, que produz conscientização. E é isso que nos mobiliza. Nos move para quê? Isso nos leva, nos move, nos movimenta no sentido de intervir no mundo para garantir a vida plena para todos, todas, todos, fazendo aqui nascer uma nova terra e um novo céu. Essa abordagem teórica crítica de base libertadora da comunicação em Paulo Freire o faz próximo dos chamados estudiosos, os estudos culturais da comunicação e também da chamada Escola Latino-Americana de Comunicação e Cultura. A partir dessas escolas, novas questões passaram a ser discutidas no processo comunicacional, como novas atribuições de sentido à própria realidade, as práticas sociais partilhadas, onde está inclusive a comunicação popular e comunitária, a área comum de significados, as identidades, os estudos coloniais e pós-coloniais, o multiculturalismo, etc. Vejam bem, a proximidade de Paulo Freire dessas escolas é fruto de reflexões encarnadas na realidade dos países que foram objetos de colonização, de invasão, como foram os países da América Latina, da África, como foi o caso do Brasil. Por exemplo, em razão de uma América Latina marcada pela exploração imperial europeia, violentíssima, o educador observa nessa história a ausência de diálogo exatamente na construção dessas sociedades que ele vai chamar de dependentes.
como a nossa, no Brasil. E isso tem, meus amigos e minhas amigas, imensos, enormes reflexos sobre a construção do saber, sobre as nossas relações, como lidamos com os nossos problemas, com as pessoas. Por exemplo, no livro Educação como Prática de Liberdade, Paulo Freire traz 3 condições básicas da invasão europeia que são decisivas sobre nós. A primeira é que o Brasil somente foi um objeto de violenta ação mercantil comercial. Ou seja, aqui jamais houve nenhum projeto, nenhum projeto civilizatório, né? Somente destruição e saque. Segundo aspecto, a invasão se deu no trabalho violento e na escravização dos povos originários e dos africanos, e em grandes latifúndios. E a terceira, por um longo período, o Brasil ficou isolado do resto do mundo. Ou seja, em resumo, nossa certidão de nascimento, ou seja, nós surgimos no mundo, como diz Paulo Freire, como uma sociedade fechada e de grande inexperiência democrática, de quase nenhum diálogo. E, no fundo, ainda somos, por isso, um povo silencioso. Agora, esse silenciamento nosso não é um não falar, um calar, mas uma fala acrítica, uma manifestação resignada. Foi Deus quem quis assim, o que se há de fazer, uma fala muitas vezes subalterna, né? Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, uma fala desviante dos problemas reais. A partir dessa análise, o educador sugere a construção de uma sociedade entre nós fundada na ausência do diálogo, o que resulta em uma cultura de silêncio entre nós, uma espécie de mutismo social. Para Paulo Freire, o violento processo de invasão, de saque e a violência escravagista contra nós, e isso por mais de 300 anos, nos legou então uma sociedade profundamente domesticada para o comunicado, para receber a transmissão, para receber a ordem, para atender o Senhor branco, de modo que nós, enquanto sociedade brasileira, nós nos ajustamos a essa estrutura de uma vida social e política geralmente autoritária, violenta, machista, homofóbica, destrutiva do meio ambiente, corrupta, dentro e fora de nossas relações. É a partir disso que Paulo Freire vai chamar a atenção para a urgência da necessidade do diálogo, do encontro, da partilha de saberes críticos como centralidade na comunicação, na educação e na cultura. Vejam, pessoal, o diálogo é pedra angular para a definição de comunicação e de fundamento para a educação e a cultura. Para Paulo Freire, a comunicação é o encontro de homens para a pronúncia do mundo. Não devendo ser essa pronúncia, então, ser uma exclusividade, ser um privilégio de poucos, mas a ação de vida de todo ser humano. E ser dialógico não é invadir, não é manipular, não é impor, nem transmitir, não é transferir informação, transformando o outro, que é um sujeito, em um objeto. Ser dialógico, portanto, ou seja, e fazer comunicação, portanto, é empenhar-se na transformação constante da realidade, para que nos tornemos verdadeiramente humanos, com vida plena, emancipados, sujeito de nossa história. Pela comunicação, o outro é um sujeito, como eu e como nós, dotado de saberes que devem ser reconhecidos e valorizados, de forma que a comunicação se dará em um ambiente de encontro, de diálogo crítico,
de criação de saberes coletivos e de humanização de todos. Em resumo, a comunicação é um encontro, é esse diálogo. É mais que uma simples troca. É a produção de aprendizado juntos. Não é um ato mecânico, mas vivo. É ação, é movimento. É para fora e não para dentro. E esse processo é um processo. Isto é, que busca nos libertar, superar toda opressão, ser fecundo, crítico, ser luz, iluminar as nossas trevas de ignorância, de mentira, a nos ajudar a compreender e a experimentar a condição humana amorosa entre nós. Veja, comunicar é como se propor a uma oração com todos, todas e todos. No fundo, a oração é um diálogo que deve ser limpo e sincero para produzir seus efeitos transformadores. Por ela, nos despimos, ficamos nus com as nossas fraquezas e é nesse momento que nos comunicamos. Um lugar de fala e de radical escuta do outro e com o outro em nós. Ninguém na oração busca comunicar morte, ódio, vingança. A oração, seja ela de agradecimento, de pedido, implica em vida, em esperança, em liberdade, em transformação, em desejo de mudança para melhor. Assim como a oração, a comunicação nos põe em intimidade, próximo ao ouvido do coração, nos faz reconhecer as nossas carências e diferenças na unidade. E essa unidade é o comum. A comunicação e a oração nos torna comuns na carência e na partilha. Aliás, a palavra comunicação vem do latim comunicare, isto é, colocar em comum, partilhar. É tornar comum e não particular. É diálogo e não monólogo. É conversa amorosa que parte da escuta, de saída de mim, da abertura, de transformação, de libertação, não do outro, mas de mim, de nós, de todos nós juntos. Ou seja, a comunicação, minhas amigas e meus amigos, não nos fecha. Ao contrário, ela nos abre com o outro em um processo de escuta radicalmente amorosa e crítica, sempre profética, em saída de mim para o encontro com nós, com o outro. É isso, pessoal. Por enquanto, terminamos aqui esse primeiro vídeo. No próximo vídeo, vamos aprofundando mais um pouco sobre comunicação para chegarmos à comunicação de base popular e libertadora. Até lá!